Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui dando início de culto de adoração ao Senhor neste domingo. Pedimos a permissão para entrar na sua casa e juntos podemos louvar e adorar ao santo nome do Senhor. Que todos possam estar reunidos na mesma fé, no mesmo propósito, e que nesse momento aqui possamos dedicar nossas vidas, nossos corações ao Senhor. Amém? Convido vocês a estar participando conosco desse culto de louvor e adoração a Deus. Amém? Assim minha alma anseia por Ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dEle? Dia e noite as lágrimas têm sido o meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatido, minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Há pontos muito interessantes nessa palavra que eu queria destacar aqui. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Muitos de nós hoje podem estar angustiados, podem estar com tristeza, por se sentir impedido de ir à casa de Deus, impedido de estar louvando a Deus. Mas esses dois pontos que eu quero destacar aqui nessa palavra pode trazer a nós a capacidade, a obrigação de
ter essa fonte que é a vida de Deus em nossas vidas. Aqui quando fala da costa, que ela anseia pelas correntes de água, está falando de um animal que necessita dessa água, que tem a capacidade de sentir a quilômetros o cheiro de água. E quando fala que ela anseia, é um desespero, ela corre, ela não se permite acomodar, ela tem um instinto imigratório que faz com que a vida dela seja correr atrás, em busca dessa fonte de água. Então aqui o salmista ele compara a ansiedade dele, o desejo dele, como a costa anseia pela água. Um desejo que é fora do comum, que a vida dele gira em torno desse desejo da busca da fonte da vida de Deus. E assim tem que ser a nossa vida, assim tem que ser o nosso anseio pela presença de Deus, que nós possamos sentir o cheiro das suas águas a quilômetros de distância, porque quando nós estamos distante do Senhor, seja pelas circunstâncias, seja pelos sentimentos que a circunstância nos traz, nós possamos sentir esse cheiro, e esse cheiro faz com que nós nos movimente em busca dessa fonte de água. E aí quando você sente o cheiro da água, você traz a lembrança de tudo que Deus é para a sua vida, de tudo que Ele pode fazer por você. E aí sim você questiona a sua alma. Quando ela estiver triste, quando ela estiver angustiada, você fala: por que você está abatida? Eu ainda o louvarei. Eu sei quem é o meu Deus, eu sei o que Ele pode fazer por mim. Não se entristeça, debata com a sua alma, não se permita que as circunstâncias dominem sobre a sua vida. Seja você a mostrar para a sua alma, para o Espírito, que você tem um Deus todo-poderoso e que pode mudar todo o quadro, toda a situação da sua vida. E essa água, por mais longe que esteja, ao cheiro das águas, ela é o suficiente para te motivar a sair do lugar e buscar a presença dEle. Em nome de Jesus, que essa palavra venha trazer ânimo, venha trazer renovo para a sua vida. E não se preocupe, o mesmo Deus que habita nos templos, o mesmo Deus que faz milagres, o mesmo Deus que faz curas, o mesmo Deus que age, Ele também age na sua vida, Ele age na sua casa, Ele age através de você. Tenha fé, tenha confiança nele. Não se esqueça de que Ele morreu, Ele entregou o seu Filho por mim e por você. O maior amor da história já foi demonstrado na cruz. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você, quero abençoar a sua vida, para que a gente dê continuidade aqui no nosso culto de louvor e adoração. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua onisciência, na Tua onipotência, Senhor, e que, meu Deus, as nossas memórias sejam ativadas agora, de tudo que o Senhor já tem feito por nossas vidas, de tudo que o Senhor proveu, de tudo que o Senhor nos salvou, das curas, dos milagres, Senhor, de tudo, meu Deus, que provém de Ti, e que nós sejamos satisfeitos, ó Pai, dessas lembranças, que nos projetem para um futuro, meu Deus, glorioso na Tua presença, que nos trazem confiança para continuar a dar passos firmes, meu Pai, em rumo à Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Traz a memória dos Teus filhos, alegra o coração, meu Deus, tira toda a ansiedade, toda a angústia, todo o medo, Senhor, toda a insegurança, e mostra para eles, ó Pai, o caminho, direciona, meu Deus, venha trazer o cheiro das Tuas águas, ó Pai, o cheiro do Teu Espírito, Deus, sobre a vida deles, ó Pai, e que eles possam, meu Deus, enxergar de longe, Senhor, a Tua presença, de longe a Tua provisão, meu Deus, pois os Teus filhos, nós, Senhor, nós vivemos por fé, nós vivemos, ó Deus, por aquilo que cremos, meu Deus. Muitas das vezes o que cremos não corresponde com aquilo que vivemos, Pai, mas o que cremos traz alegria e confirmação, Senhor, para prosseguirmos, ó Pai, crendo no Teu poder, na Tua mão poderosa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, declaro a bênção sobre Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
do Senhor Jesus. Estamos aqui também para trazer uma palavra ao teu coração nessa noite de domingo, onde creio que você já pôde participar dessa primeira parte do culto, do louvor. O Espírito Santo já vem falando no nosso coração e como igreja, nesse tempo, o Senhor tem dado graça para nós vivermos essa unidade, mesmo estando distante fisicamente, mas unidos no Espírito, onde nós estamos, aqui nós gravando esse culto e você também na sua casa, também podendo participar, podendo receber a bênção do Senhor. O Espírito Santo é aquele que tem uma palavra para nós sempre, todo culto, nós oramos a Deus, preparamos tanto os louvores como a leitura, como também a ministração da palavra, é algo que o Espírito Santo preparou para a nossa vida, para a nossa semana, tá bom? Queria compartilhar uma leitura que se encontra em 1 Samuel, uma leitura conhecida, uma passagem que a gente já ministrou muitas vezes, mas a cada tempo o Espírito Santo nos dá para determinado tempo uma palavra reveladora ao nosso coração. Se encontra em 1 Samuel, capítulo 20, verso 11, diz assim: Então disse Jonatas a Davi: Vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo, e disse Jonatas a Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu e a meu pai amanhã a estas horas, e depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti e não te fizer saber, o Senhor faça assim com Jonatas, outro tanto mais, se aprouver a meu pai fazer-te mal, também te farei saber e te deixarei partir, e irá em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo de beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa tua beneficência eternamente? Nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi? Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o requeira das mãos dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto amava com todo o amor da sua alma. Amém? Uma passagem que sempre falou muito ao meu coração, acredito que vai falar no teu também. Se trata de uma fase que passou Davi, onde ele passou a ser perseguido por Saul, em tempos que Deus tinha escolhido Davi, e Deus já tinha se entristecido com as atitudes do rei Saul, onde Deus já não estava mais se agradando por eles ter desobedecido, não ouvido a voz de Deus como rei, sendo o primeiro rei de Israel, Saul. Então Deus já não tinha mais alegria e contentamento com o reinado de Saul. E Deus então começa a levantar Davi, e Davi vem crescendo no conhecimento, no temor de Deus, ouvindo sempre a voz de Deus. E a Bíblia diz que Saul, esse rei, tinha um filho chamado Jonatas, e esse filho começou a perceber que Davi era um homem que tinha temor de Deus, que andava no caminho do Senhor, e viu que algumas atitudes do seu pai eram incoerentes com tudo que Davi fazia para ele. Davi só fazia o bem para o seu pai, seu rei, que era o rei de Israel. Porém, Jonatas sempre ouvia nas reuniões de estratégia de guerra, o nome de Davi estava lá para que fosse morto pelo seu pai, pelos seus guerreiros. E o que acontecia quando Saul armava as tocaias para destruir a vida de Davi? Logo Jonatas corria até Davi e dizia: Davi, foge, não passa naquele caminho, se desvia, porque ele tinha um pacto de fidelidade entre os dois, unidos por um propósito, unidos pelo padrão de Deus. Então a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção se trata do temor que havia de Deus no coração, tanto de Davi como de Jonatas. Os dois tinham uma visão do padrão de Deus, daquilo que Deus tinha para a nação de Israel, e provavelmente Deus estava querendo que esse líder de Israel, esse rei de Israel, fosse ouvinte do padrão de Deus e pudesse repassar isso para a nação de Israel. Porém, Saul já tinha entristecido o coração de Deus. Porém, Davi
era um homem já segundo o coração de Deus. Deus já tinha escolhido ele de trás das malhadas. E aí nessa caminhada de Davi, fugindo de Saul, sempre, Jonatas era um dos amigos que sempre que dava, estava próximo de Davi. Sempre trazendo uma palavra, sempre advertindo. Então a primeira coisa que nos chama a atenção era o temor que os dois tinham a Deus. Quando nós temos temor a Deus, nós conseguimos logo identificar pessoas que caminham com a gente, que têm a mesma visão, pessoas que conseguem ouvir, antes de ouvir a minha voz como pastor, de ouvir a tua voz, nós ouvimos a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós vivemos, como outro dia eu disse, Salmo 133, vivemos numa unidade. Por mais que temos gostos e desejos diferentes, na presença de Deus, o Espírito Santo nos faz enxergar o mesmo propósito, o mesmo objetivo que Deus tem para com a obra dele e para com as nossas vidas. Nesse tempo não era diferente. Deus tinha um caminho traçado para a nação de Israel e para esse rei. Porém, Saul saiu dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que Davi continuou dentro dos propósitos de Deus. Então, esse temor a Deus trazia a eles fidelidade, obediência a andar no caminho do Senhor. E segundo essa amizade deles, nós enxergamos o segundo ponto, já que eles eram unidos pelo temor de Deus. Segundo, eles eram unidos porque eles eram amigos, verdadeiros amigos. Eu queria destacar aqui sobre amigo, né? Muitas vezes a gente fala de amigos e a gente acha que ser amigo é sempre estar todo dia junto. Eu sempre estar na tua casa, você sempre estar na minha casa, isso é bom. Mas isso não é característica de amigos, né? Amigos nem sempre estão sempre juntos. Mas os amigos são aquele que, em qualquer momento de necessidade, a vitória minha é a tua, né? A vitória tua é minha, as tuas tristezas são as minhas. Então, nós conseguimos, em todo momento da vida, consegue estar juntos, né? É diferente o amigo do colega. O colega é aquele que está junto, mas você não pode contar 100% com ele. O colega é aquele que muitas vezes ele pode até te aconselhar errado para agradar você ou para me agradar. Então, quando o Senhor fala que Ele não tem nos chamado de servo, mas de amigos, é porque Ele quer que nós sejamos maduros o suficiente para entender os projetos dele para a nossa vida, que tem momentos que Ele passa, né, o bálsamo, o óleo sobre a nossa cabeça, mas tem momento que Ele nos corrige, que Ele nos disciplina. Então a gente entende que essa amizade de Jonatas e Davi, eles tinham liberdade para brincar, para divertir, para um advertir o outro na hora do perigo, para corrigir um ao outro. Então essa amizade, eles eram verdadeiros amigos, que tanto no momento bom eles estavam juntos, eles sabiam viver e celebrar os momentos bons. Muitas vezes as pessoas falam, eu tenho amigo, mas ele não sabe celebrar com você a tua vitória. Então muitas vezes ele não é um amigo, ele é um colega. Quando ele não sabe também viver os momentos difíceis com você, ele desaparece. Mas esse amigo, esses dois eram verdadeiros amigos para todo momento, toda hora, eles estavam juntos. E o terceiro ponto que nos chama a atenção, que esse é o mais interessante, se trata da lealdade de Davi para com Jonatas e Jonatas para com Davi. Porque sendo Jonatas tendo seu pai que era rei de Israel, ele poderia muito bem ficar neutro, né? Omisso, mas não, ele avisava Davi em tudo. Mas foi chegando um ponto que não tinha como mais Jonatas se encontrar com Davi, nem que fosse para ver o seu amigo, bater, quem sabe tomar se fosse hoje um refrigerante, né? Naquele tempo eles se encontravam, quem sabe, para bater um papo, para falar sobre os projetos futuros, como que ia ficar a caminhada de Davi, sabendo que tinha em Israel seu pai ainda no trono. Então existia uma linha de conversa, de amizade entre eles, porém isso foi se distanciando, e aí os dois chegaram num ponto de convicção que não era possível mais eles estarem juntos. Muitas coisas estavam atraindo até eles, até mesmo os inimigos estavam percebendo que havia entre eles alguma linha, né, que não pudesse,
que pudesse pelo menos não ser confiável aos olhos do rei. Alguém está levando, por que nunca nós conseguimos pegar Davi? Porque sempre Jonatas avisava. Então, aos olhos do rei, do pai, aos olhos dos seus soldados, talvez Jonatas não era confiável, mas eles faziam tudo porque andavam segundo o coração de Deus, tinha a visão que Davi tinha. E nesse terceiro ponto de lealdade, que nós precisamos aprender, começa uma história linda. Quando Jonatas e Davi percebem que não podem ficar mais juntos, os dois não simplesmente se distanciam e falam, beleza, foi um prazer te conhecer. Não, colega faz isso, mas amigo não. Amigo, eu digo sempre que colegas eles passam pela vida da gente e vão, amigos não. Amigo eles não passam, eles ficam. Na verdade, eles chegam e ficam na nossa vida, sempre. Mesmo que mude de lugar, de cidade ou até de país, mas nunca sai do nosso coração. Então nós vemos que eles sentam e fazem um propósito de fidelidade, de lealdade. Então Jonatas diz assim, olha, você vai jurar, você vai fazer um pacto comigo aqui, que se a minha família, se eu amanhã não estiver vivo e a minha família estiver padecendo necessidade, você vai suprir a necessidade dela, você vai usar de benevolência para com ela. E a mesma forma, se você não existir, eu também vou usar de benevolência com você e com a sua geração. E ambos fizeram um pacto e saíram, um da presença do outro, e foram embora. A Bíblia diz que em 2 Samuel 4,4 entra em cena então a história de Mefibosete. Mefibosete foi um filho de Jonatas, neto de Saul. Segundo a Bíblia, quando a sua ama, aquela mulher que cuidava dos filhos de Jonatas, esse filho dele, Mefibosete, ainda pequeno, com 5 anos, quando ela recebe a notícia que Saul tinha sido morto e que Jonatas tinha sido morto na batalha, eles ficaram desesperados, porque os inimigos, quando matavam o rei e matavam a descendência, aquele que podia suceder o trono, eles matavam toda a geração para ninguém suceder o trono. Então, essa ama, o que ela faz? Ela pega essa criança, Mefibosete, e esconde e foge. Segundo o próprio Samuel, lá na frente, conta que esse lugar onde que essa ama levou, ela foi inteligente, ela levou para um lugar chamado Lodebar, que significa sem pasto, lugar de silêncio. Lodebar era uma cidade de leprosos. Lodebar era um lugar onde pessoas que estavam isoladas da sociedade eram levadas e deixadas. Então, se existia um lugar que eles podiam estar cuidados, sem o risco dos soldados encontrar e acabar, exterminar totalmente com a descendência de Saul, esta mulher fez isso. Mas naquele desespero, segundo a Bíblia 4,4 de 2 Samuel, essa ama cai e as pernas dessa criança quebram, e acredito que ela não conseguiu, naquele tempo, levar em lugar nenhum que pudesse curar as pernas dessa criança. Então eu começo aqui a perceber que essa lealdade de Davi e Jonatas agora começa a entrar em prova, porque quando nós fazemos um pacto, enquanto está tudo bem, mas chega um momento que você precisa provar realmente se somos amigos, se somos verdadeiros amigos de Deus, se somos amigos, irmãos. É nessa hora. Jonatas já não existia mais, a sua geração foi exterminada, menos um. Paralítico, a vida continuou. Lodebar, lugar de silêncio, lugar de estar escondido. Eu começo a imaginar, irmãos, na nossa vida não é diferente. Tem fases da nossa vida que parece que nós estamos escondidos. Nós estamos vivendo esse tempo que parece que nós temos que estar escondido de todas as coisas que estão vindo, dos vírus que estão aí, da depressão, da angústia, tantas coisas que é nos fazer ficar preso dentro de uma caverna, dentro de um Lodebar, que era um lugar de silêncio, de isolamento, um lugar de tristeza. Imagina um lugar sem pasto, significa no grego, lugar sem pasto, ou seja, um lugar de sequidão, lugar de miséria, lugar que não tem esperança. Quando nós olhamos para Mefibosete, nós olhamos então para uma geração que acaba ali. Como que um rei vai reinar, Um menino deficiente, todo sonho, carreira que tinha projetado para esse menino, acaba aqui.
Por isso que eu digo, irmãos, a lealdade é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Deus ama a lealdade. Ser leal é andar junto, seguir um propósito, independente das circunstâncias, independente das dificuldades. Podemos dizer que a lealdade não quer dizer que numa linha, numa estrada de lealdade com alguém, não quer dizer que a pessoa tem que ser perfeito, ela vai errar. Mas nós podemos não concordar com o erro dela, mas continuar amando e sendo leal. Não é porque ela fez alguma coisa errada que você vai esquecer tudo de bom que fez. Não. Então, Deus, Jesus trata assim com a gente, nós erramos. Ele não ama o pecado, Ele não admite as nossas atitudes erradas, mas Ele nos perdoa e continua nos amando. E a Bíblia diz então que Davi, passado muitos anos, que Mefibosete estava nessa vida já moço, já homem, já velho, não vou dizer velho, mas já vivido, deficiente. Então, lá no seu palácio, Davi, vivendo no momento mais bom da sua vida, ele começa a lembrar da sua história, dos seus amigos, e vai ler as crônicas que contavam as histórias de Israel, dos reinos, e ele começa a lembrar de Saul, o primeiro rei de Israel, começa a lembrar dos seus filhos e lembrar de Jonas. E ele lembra, opa, como poderia esquecer do meu amigo, Jonas? E aí ele lembra do pacto que ele fez com Jonas. E ele chama um dos seus servos de confiança e diz: porventura existe alguém da casa de Saul, de Jonas ainda? Porventura alguém vivo? E um dos seus servos diz assim: olha, eu fiquei sabendo que existe um que se chama Mefibosete, mas ele é aleijado e está lá em Lodebar. Quando falou Lodebar, logo Davi ficou imaginando a situação que vivia esse homem, foragido, distante, num lugar nojento, num lugar de isolamento. Mas ele diz assim: olha, manda chamar, vai atrás dele. E eles pegam uma carruagem e vai buscar esse homem. E quando ele entra pelo corredor, aquele tapete grande do palácio de Davi, todos ficam assistindo, e lá vem aquele homem paralítico e chega diante de Davi e se prostra na frente de Davi, do trono de Davi, e diz: quem sou eu? Eu sou um cão morto para chegar na tua presença. O que você acha que Mefibosete pensou? Será que ele pensou que Davi ia honrar ele? Ele não conheceu Davi, ele conheceu o seu pai, mas Davi ele não conheceu, ainda ele tinha 5 anos. Ele não sabia do pacto de seu pai. Você percebe que atitudes que nós temos hoje em Deus, de lealdade, de fidelidade, alcança a nossa geração. Vai ter coisas que talvez lá na frente você nem vai ver, mas os teus filhos e netos e bisnetos vão desfrutar. Jonatas não estava vivo, mas a lealdade dele trouxe coisas maravilhosas para a vida dele. E aí, quando ele chega diante de Davi, Davi diz: não, traz ele aqui no meu trono, traz aqui junto da minha mesa, preparou aquele banquete e disse: olha, aos filhos dele, porque ele tinha filhos já, aos filhos dele dê a terra que era deles, de volta para eles. Eles vão trabalhar aqui e vão viver daqui. E Mefibosete vai comer sempre na minha mesa e vai ser como eu. Glória a Deus por isso. O que nós enxergamos, irmão? De Lodebar para o reinado. Mais uma vez, é o que nós ministramos domingo. Se fala de um povo nobre. Deus usa a vida de Davi para tirar esse homem de Lodebar, de um lugar sem expressão, de um lugar de escravidão, de tristeza, de dor, para vir agora sentar junto do rei. Isso significa que nós, na presença do Senhor, nós não somos qualquer um, nós somos nobres. Na presença do Senhor, nós podemos sentar como filhos amados agora, restituído. O Senhor restituiu. Hoje é noite de restituição. O que nós enxergamos aqui, Lodebar não é o nosso lugar.
Por mais que você esteja vivendo esse momento difícil, esse momento de perca que você acha que está tão difícil, que você perdeu tanta coisa, o Senhor está dizendo para nós nesta palavra que Ele é o Deus do resgate, que Ele é o Deus da restituição. Eu não sei qual área talvez você perdeu e você está dizendo, mas como Ele vai restituir? Pode ter certeza que Deus pode fazer um grande milagre nesta noite na tua vida. Creia, Deus é o Deus da restituição. Lodebar não é o teu lugar. Profetiza isso hoje. Eu não pertenço a Lodebar. Deus vai me tirar desse silêncio, dessa angústia. Deus vai tirar desse momento de, talvez até de depressão que você possa estar vivendo, de ansiedade, o que vai acontecer, como que vai ser. Quero profetizar sobre a tua vida, que Lodebar não é o teu lugar. Levanta a tua cabeça hoje e creia nesta palavra. Não é uma palavra qualquer, irmãos, mas é uma palavra profética, rema, revelada para o teu coração hoje, neste domingo. Para você começar uma semana na presença de Deus, entendendo e tendo atitudes. Se prepara, começa a arrumar tudo como Mefibosete arrumou. Vamos pegar, vamos ajeitar, não tinha nada para carregar, porque tudo que nós temos está lá. Deus tem muita coisa nova para você, muitas coisas que você está olhando e está temendo aí. Não temas. Deus tem coisas grandes ainda pela frente. Deus não depende de nada dessas coisas aí, não depende de melhora do governo, não depende das coisas humanas. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Creia. Amém? Fique com esta palavra no teu coração. Deus é o Deus do resgate, da restituição. Qual área você precisa ser restituído? Na família, quem sabe? No casamento, no trabalho, na vida espiritual, no ministério. Será que você está em Lodebar? Lugar de esquecimento? Lugar de tristeza? Lugar de sequidão? Não, Deus te chama, o Senhor te chama hoje, Jesus te chama hoje para fora. Sai, em nome de Jesus, de Lodebar, porque tem uma mesa farta para você saciar a tua fome, a tua sede, a tua esperança. Aleluia, glória a Deus. Pai, quero abençoar a vida dos teus filhos, Senhor, nesta hora, porque nós cremos, Senhor, que Lodebar não é o nosso lugar, Senhor. Mas eu creio nesta hora, Senhor, o Teu Espírito Santo está entrando, o Teu poder, Senhor, a Tua unção está entrando nesta casa, Senhor, e está arrancando tudo, Senhor, deste lugar, toda a tristeza, toda a angústia, Senhor, todo medo, toda a opressão, Senhor, em nome de Jesus, e trazendo, Senhor, vida nova, Senhor, quebrando todo jugo, todo laço, todo o poder do mal, Senhor, que domina, Senhor, trazendo um peso sobre esta casa, sobre esta família, sobre a vida deste homem, desta mulher, Senhor, desta moça, deste moço, Senhor, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, a vida dos irmãos, Senhor, daqueles que estão, Senhor, na melhor idade, vivendo momentos de tristeza, de ansiedade, de angústia, Senhor, com dores, com tribulação, Senhor, com a mente carregada. Entra agora em nome de Jesus e traz vida neste lugar, Senhor. Nós queremos profetizar vida neste lugar, Senhor. Vida, Senhor. Muda, Senhor, esse Lodebar da vida dos teus filhos agora. Leva eles para o teu banquete, Senhor. Leva eles para a tua presença, Senhor. E que eles possam desfrutar vida nova em Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que você tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Logo vamos estar voltando, com os cultos. A gente estava para confirmar aí a data, mas estamos aguardando um pouquinho. Por esses dias a gente já vai ter uma posição melhor, tá bom? Fiquem com Deus, não deixe de comunicar com a gente, não deixe de cumprir o seu dever, o seu dízimo, a sua oferta, o seu alimento. E assim nós vamos continuar como igreja e logo vamos estar juntos, tá bom? Fica todos na bênção do Senhor, uma ótima semana. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com todos. Vamos dizer amém. Deus te abençoe, irmãos.